Oi, turma! E agora nós vamos dar continuidade à unidade 5 a partir da página 98. Lá no box, você sabia? No Brasil, existe um museu chamado Museu da Pessoa. Trata-se de um museu virtual, ou seja, podemos visitá-lo através da internet. Nesse museu é possível conhecer muitas histórias que são registradas por meio de relatos orais e escritos. Lembra que a tia falou que a história de Yaguaré estava registrada lá no Museu da Pessoa? Então, muito bem, pois este museu você pode acessá-lo através da internet. Então, fica aqui um convite. Quem quiser acessar o Museu da Pessoa pode pesquisar e conhecer um pouco mais, tá bom? Agora, quando as comunidades criam seus próprios museus? Para contar e preservar a história dos lugares, muitas comunidades se organizam e criam seus próprios museus. Um exemplo desse tipo é o Museu da Maré, localizado na comunidade do Complexo da Maré, na cidade do Rio de Janeiro. Ao visitar esse museu, é possível conhecer muitas histórias da comunidade. Ou seja, a comunidade, então, deixa registrado ali os costumes, quais são os tipos de dança que essa comunidade costuma, a utilizar, quais são as culturas, as tradições. Então, tudo isso fica registrado ali. E agora eu vou passar para vocês um vídeo que conta um pouquinho da história do Museu da Maré. Então, assista com atenção. Museus, conhecendo museus. Como se constrói a identidade de uma comunidade? O que faz os habitantes de um determinado lugar se sentirem parte dele? Para responder a essas perguntas, vamos conhecer histórias de pessoas que foram viver em uma região alagada e sem infraestrutura mínima e lutaram e ainda lutam bravamente por seu espaço na grande metrópole do Rio de Janeiro. Pessoas que fizeram do seu percurso uma história a ser contada com orgulho e que mereceu ser o tema de um museu. Não como uma visão sentimentalista, nem como um passado distante e desconectado do hoje, mas como o registro de uma trajetória viva que se faz a cada dia. Vamos descobrir como é possível dialogar com a diversidade sem reforçar preconceitos e desigualdades, conhecendo um museu único, o Museu da Maré. Museu da Maré. Nos anos de 1940, a região da Leopoldina, no Rio de Janeiro, havia se transformado num núcleo industrial. Como as terras do subúrbio ficaram mais caras e nem todos tinham dinheiro para comprar, restou para a camada mais pobre da população a ocupação das áreas alagadiças de manguezal, que ficavam no entorno da Baía de Guanabara. Ocupados por barracos e palafitas, os manguezais foram ganhando cada vez mais habitantes, que ajudavam uns aos outros, em mutirão, a construir suas moradias com madeiras, lata e sobras de materiais de outras construções. É um projeto político. O Museu da Maré é um espaço de convivência que simultaneamente reflete o cidadão e o instiga a refletir sobre a sua história e da sua comunidade. Seu acervo em construção permanente está organizado em espaços denominados tempos, nos quais as transformações que ocorreram na Maré estão separadas por acontecimentos marcantes na vida dos moradores e não em ordem cronológica. Nas paredes, textos poéticos estimulam lembranças e resgatam emoções. O primeiro tempo é o tempo da água, porque foi onde tudo começou. No meio de um território alagado que vai sofrendo mudanças com os aterros feitos pelo governo e pela população. São fotos que mostram diferentes épocas, desde o Marco Zero com a chegada dos primeiros moradores, na década de 1940. Comunidades foram se formando, novos espaços sendo aterrados e a maré foi se transformando.
mangues, ilhas, biodiversidade marinha, piquenique, areal, banho de mar, redes, barcos, pesca, sustento, festa de São Pedro, Nossa Senhora dos Navegantes, procissão, balanças d'água, rola-rola, bacias, latas na cabeça, varais, aterros, fábricas, poluição e o futuro. O tempo da casa traz uma réplica de uma casa feita de palafitas, que mostra como eram as primeiras moradias da Maré. Os objetos, doados pelos moradores, dão a dimensão real de como viviam. No começo da Maré não havia luz, nem água encanada. Por isso, usavam o chamado rola-rola, uma estrutura de ferro para trazer a água rolando num barril. Lampiões, lamparinas e um fogareiro jacarezinho a querosene. Prateleiras cobertas com toalhinhas de papel recortado. No fogão, um pente quente, usado para alisar os cabelos. O armário guarda roupas, sapatos e malas, que contam muitas histórias sobre seus antigos proprietários. Pelas janelas, foi recriada a paisagem enxergada pelos antigos moradores. Tempo da casa, do aconchego e da segurança. Para muitos que chegaram depois, só restaram o mar e o mangue. Antes da casa, foi necessário construir o chão. Casa de madeira sobre palafitas, depois vieram o aterro, o tijolo e a laje. Em mutirão vão surgindo novas casas. Outras o governo construiu, centro de habitação provisória. Casas coloridas, telhas de amianto, apartamentos, duplex de tijolinhos vermelhos. Tempo da casa, do aconchego e a segurança. O tempo do trabalho mostra a labuta dos moradores ao chegarem em casa. São fotos que mostram os mutirões para erguer as casas dos novos vizinhos, a construção das bicas comunitárias e o empenho da comunidade, com todos trabalhando para melhorar as condições de vida na Maré. Chegar em casa à noite depois do trabalho. Mas ainda não dá para descansar. Tem que ir para a fila d'água encher as latas. Ou esperar o caminhão com concreto para espalhar no chão. No domingo tem mutirão para erguer a casa, colocar a laje. O trabalho transforma o lugar, recria o espaço, gera novas relações. É do trabalho que nasce a Maré. Para enfrentar as batalhas diárias da vida, os habitantes da Maré dispõem de outras armas além do trabalho, da garra e da solidariedade. A festa, a feira, a fé e a alegria das brincadeiras são elementos marcantes da identidade dos moradores e também se tornaram tempos aqui no museu. E aí, crianças, gostaram do vídeo sobre o Museu da Maré? Muito interessante, não é? Ele contou um pouco da história dessa comunidade, né? Que é a Maré, localizada no Rio de Janeiro. Agora nós vamos para a página 100. A página 99 nós vamos deixar para uma próxima aula, tudo bem? Então vamos lá. Você aprendeu que nas cidades algumas ruas mantiveram características do passado, enquanto outras se transformaram. Por isso, entreviste um adulto e faça as seguintes perguntas. Qual é o seu nome? Quantos anos você tem? Como era a rua onde você morava quando era criança? E como é a rua onde você mora atualmente? E aqui embaixo, pede para apresentar essas conclusões, né, a seus colegas. Só que nós não estamos em sala, então a gente não vai conseguir fazer essa apresentação. Página 101. Observe as fotografias do Cristo Redentor na cidade do Rio de Janeiro. Elas retratam esse monumento em diferentes períodos da história. Numere as fotografias, ordenando-as da época mais antiga para a época mais recente. Então, qual será a fotografia mais antiga? Será a fotografia de 2016, de 1931 ou de 1935?
Ah, muito bem, quem respondeu que é de 1931. Então, você vai colocar o número 1 ali na imagem do meio. E depois você vai ver aí qual é a segunda e a terceira. Página 102, exercício 3. Compare as fotografias. Aí mostra na primeira imagem a Estação da Luz na cidade de São Paulo por volta de 1896. E abaixo mostra também a mesma Estação da Luz na cidade de São Paulo em 2012. O que mudou? Então você vai escrever aqui nessa coluna o que você identificou aí que mudou e o que permaneceu. Mas eu posso colocar assim, mudou a cor da fotografia. Posso colocar isso? Não, não é isso que a tia está perguntando. A tia quer que você identifique ali as características de uma imagem para outra. O que mudou de uma para outra? Ah, antigamente usava carros ou era carroça? Então você vai colocar, antigamente usavam-se carroças, hoje em dia é carros, motos. Então você vai colocar as diferenças aqui para a tia, tá bom? E o que permaneceu também, tudo bem? Página 103. No lugar onde você vive, existem construções que remetem à história da sua cidade? Com a ajuda de seu professor, você e seus colegas deverão pesquisar alguma construção, praça ou algum monumento da cidade. Colhe a imagem no espaço a seguir, mas aqui pode ser um desenho, não precisa ser aí uma foto ou uma imagem, tá bom? Letra A. Aí você vai escrever na letra A o objeto da sua pesquisa. O que você desenhou? Sobre o que você está falando? É sobre a praça? É sobre a estação? E aí você vai escrever aqui. E por que você acha que ele é importante para a história da sua cidade? E só lembrando que a tia quer ver um desenho mais bonito do que o outro, hein? Tem um espaço bom aí para vocês colarem, ou então quem não for colar fazer o desenho. Então esse desenho, quem for fazer, caprichem aí, combinado? Então, por hoje é só. Tenham todos uma boa tarde e até a próxima aula.